aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê e, obviamente, vamos falar de Bolsonaro, do hacker, do Cid, o que está acontecendo neste país. E para tentar responder essa pergunta, dividi o vídeo hoje em 5 partes. Quero começar trazendo para vocês alguns eventos que começaram anteontem, que eu acho que ajudam a explicar um pouco o dia de ontem, a CPMI, para depois entrarmos já na questão do hacker. E eu quero mostrar para vocês uma série de coisas que talvez possam abrir novos questionamentos enquanto trazem algumas respostas. Depois vamos entrar no caso do Cid, porque parece que o advogado tem que se decidir. Ele tem que se decidir. O advogado parece estar meio indeciso. E eu quero também entrar, na matéria exclusiva que foi a capa da Veja desta semana, a confissão do Cid. E tem mais algumas coisinhas também nesse tema, para depois entrarmos numa parte ainda mais profunda do vídeo hoje. Uma mão ali, uma fumaça, cortina de fumaça, alguém tentando lhe tragar, não sei o que seria isso. E o tema final é uma amarração de tudo que a gente vai comentar. Eu não vou adiantar nada. Eu recomendo que este vídeo seja assistido até o final, porque é quando as coisas se conectam de uma vez só. Mas vamos começar. Como disse para vocês, vejam que interessante. Anteontem, dia 16, o Estadão relata o seguinte: Bolsonaro era comandante de processo e deve ser indiciado. Diz a relatora da CPMI do dia 8. Que processo? O que está acontecendo aqui, A relatora pró-governo, de esquerda, mas beleza. Depois de serem revelados o suposto esquema de desvio de presentes presidenciais e os repasses de dinheiro de auxiliares para o ex-presidente Jair Bolsonaro, Elisiane Gama, a senadora da CPMI, avalia que há grandes chances de que Bolsonaro seja alvo de um pedido de indiciamento no relatório final que ela vai produzir na CPMI. Nossa, que surpresa! Quem poderia imaginar que eles iriam fazer isso, Falar que Bolsonaro era o grande culpado. Só que não para aí. A relatora da CPMI faz essa avaliação sobre Bolsonaro com base no papel de comando que ele exerceu como presidente da República na instigação dos atos que culminaram na tentativa de golpe. Peraí, Bolsonaro instigou, mas ele não estava em silêncio, ele não estava fora do Brasil, estava basicamente incomunicável. Como que ele fez isso? Sei, Mas beleza, ele era o comandante máximo de todo esse processo, afirmou Elisiane ao Estadão. Eu acho que nesse momento a maior parte de vocês já estão pensando o seguinte: rapaz, essa relatora, ela tá forçando a barra. Está forçando demais a barra. Mas vamos dar uma chance, Às vezes ela realmente acredita nisso. Aí veja isso daqui. Ontem, de madrugada, 00h12, que foi o programa aí da Miriam Leitão, de anteontem. Olha só onde é que a Elisiane Gama estava sendo entrevistada pela Miriam Leitão. Só olha esse pequeno resumo. Em entrevista a Miriam Leitão, a relatora da CPMI falou sobre a investigação para chegar aos financiadores. Olha isso aqui. Para onde foi o dinheiro das joias? Do garimpo ilegal? Da grilagem? Do agronegócio ilegal? A gente está falando de uma ação orquestrada pagando os 4 cantos do país. Ela está tentando nos levar a crer que tudo que acontece no Brasil, garimpo legal, agronegócio, tudo isso é para financiar. Foi para financiar o dia 8. Então, assim, se ainda existia uma tentativa de falar, não, às vezes ela acredita mesmo que Bolsonaro incentivou de alguma forma. Isso aqui não tem como levar a sério, pessoal. Mas de jeito nenhum. Tanto que Ciro Nogueira, senador do Centrão, que não tem mais nenhum motivo de estar defendendo Bolsonaro, ele está muito distante, não tem nada a ganhar com isso. Ciro Nogueira diz que caso das joias é perda de tempo e defende Bolsonaro. Olha o que essa matéria diz. A lado de Bolsonaro negou que o dinheiro da venda dos itens tenha sido usado para financiar os ataques do dia 8. Gente, olha só. Ele fala assim, imaginar que um homem capaz de arrecadar em uma semana 17 milhões com Pix de 2 ou 3 reais vai vender joias para financiar atos golpistas. O senador chamou essa relação de narrativa,
Ninguém na CPMI acredita nisso. Isso é uma narrativa, uma retórica colocada para enganar a população, para tirar o foco de quem é realmente culpado por aqueles atos. E olha só, gente, se o pessoal falasse, não, Bolsonaro vendeu lá o relógio para curtir férias na Disney, abraçar o Mickey, o Pato Donald, você fala, pô, beleza, é padrão uma acusação dessa, mas você falar que não, a venda do relógio foi para financiar o dia 8. Olha assim, isso tá para além de qualquer absurdo. Mas para além de qualquer absurdo, assim, é uma coisa inverossímil. Não tem lastro na realidade. Olha com que a gente tá lidando. Até o Ciro Nogueira tá falando, cara, narrativa. Narrativa. Aguenta. Investigaremos na CPMI e não pouparemos ninguém, inclusive aqueles que se esconderam na farda para cometer atos golpistas, de recruta a general. Ninguém será poupado. Essa é a Elisiane Gama. E aí, depois, ela, no tweet abaixo, ela marca a arroba do William De Luca, que atualmente é dos apresentadores do ICL, um canal aí, né, bem estruturado. Fazer assim, uma certa analogia. Ele não é um mainstream como Globo, Folha, Estadão. Ele é como se fosse uma Revista Oeste, uma Jovem Pan. Não é um canalzinho simples que tenham uma, duas pessoas fazendo. Não, tem toda uma estrutura, tem uma bancada, vários jornalistas de renome. Leandro Demore, Guilherme Amado, o próprio William De Luca, né, que já foi da Globo. Não sei se ainda está. E ela marca o William De Luca. Então, assim, olha essa relação. É falando com o Estadão coisas estapafúrdias, depois está dando entrevista para Mila Leitão e está marcando o William De Luca para quê? Para ele levar o tweet dela para o programa de hoje, ou o programa de ontem, do ICL? Qual o objetivo por trás disso tudo, né? Mas beleza. Aí, eu começar a criar uma ponte aqui para a gente começar a falar do hacker. Vamos construir aqui primeiro esse cenário. Vera Magalhães, acima de qualquer suspeita, né? Uma pessoa imparcial demais. Flávio Bolsonaro exibe vídeo do Verdivaldo, que deflagrou a Vaza Jato, dizendo que Walter Delgatti mente e não é confiável. E o próprio Verdivaldo responde. Ele DRT na Vera Magalhães falando o seguinte: não deveria surpreender ninguém que Vera esteja distorcendo tudo como sempre, porque ela é uma ativista política e com ciúmes de jornalistas que fazem reportagens importantes. A Vaza Jato dependia só de uma coisa: da autenticidade dos documentos, sobre a qual nunca tive dúvidas. Mas o hacker é um cara complicado. É um cara complicado. Mas é isso. Temos aqui o primeiro cenário, né? Como está o clima de imparcialidade da CPMI, que até vou falar dela um pouquinho. Mas vamos continuar aqui. Que vídeo foi esse? O áudio do Verdivaldo, né, dos melhores, né? Porque ele fala um português com inglês. Mas vou mandar esse vídeo no Telegram. Você pode dar play, ouvir quando você quiser. Link tá na descrição. Aí você ouve uma qualidade muito melhor. Mas escuta rapidinho. Fala muito, ele fala tudo. Ele queria atenção. Ele sempre queria atenção. Então, quando ele fala, o Carlos Zambelli pediu que eu hackear na eleição, que também o Bolsonaro foi envolvido nisso, o que eu disse que eu vou hackear o telefone do Alexandre de Moraes. Tudo que Walter Delgatti fala, eu tenho dúvidas, porque já vi várias vezes que quem tem evidência para acreditar. Tudo que o Walter Delgatti fala, eu tenho dúvidas. Que ele já viu muita coisa no passado, já lidou com o Walter Delgatti. E essa foi a fala do Verdivaldo. O próprio Verdivaldo fala o seguinte. Ele coloca aqui uma imagem, né? Ali, quando senta a Folha de São Paulo, matéria de capa, de destaque. Aqui diz a CPI que Bolsonaro lhe propôs forjar ataque, né? Esse negócio lá. E assumir um grampo. Olha o que está grifado. Walter Delgatti não apresentou registros que comprovem suas declarações à comissão. Não há registro. Ele falou, tá falado. E várias coisas que ele diz, inclusive, dificilmente teria como ter algum tipo de registro. Mas dificilmente teria como ter
alguma forma de registrar e provar o que ele realmente está apontando. Mas tudo bem, porque isso não importa. Para a imprensa não importa. O importante é Bolsonaro. Aí calma. O Verdivaldo fala, da Folha. A única forma jornalisticamente responsável de descrever os acontecimentos de Walter Delgatti hoje é destacar isso. Que nada foi apresentado para reforçar as suas acusações. Nada. Aí eu te pergunto, você acompanhou a Globo? A Globo News? Você viu se em algum momento a Globo sequer citou isso daqui? Que o hacker não apresentou nada? A felicidade ontem... Eu tenho aqui umas imagens para vocês verem a felicidade, o sorriso no rosto. Meu Deus do céu. Tava inacreditável o clima ontem na Globo News. Aí você fica vendo. Você abre a imprensa. Vocês fazem esse teste aí. Estadão, Globo, Folha de São Paulo. Pega a própria Veja. Vejam se houve destaque para os questionamentos e para as falas em torno do assunto proibido. Aquele assunto proibido que não pode falar. Falou muita coisa. Nem as pessoas nas redes sociais, você pergunta, porque virou assunto proibido. A CPI começa com a Elisiane Gama fazendo várias perguntas, vários questionamentos. E aí o Arthur Maia fala, não, peraí, antes de passar aqui a palavra, quero quebrar o protocolo. Ele vai lá dar um afago no hacker, fala uma coisinha aqui, outra colar, etc, tudo mais. E ele fala, pô, mas tu podia me explicar isso daqui? Mas, e aí o desdobramento disso vai para o ponto que fica assim, rapaz, complicadas essas afirmações, complicadas essas acusações. E o grande ponto é o seguinte, isso é uma situação que foi dita diversas vezes ao longo do dia de ontem e não ganhou os noticiários. Só ganhou os noticiários as acusações contra Bolsonaro. Cara, nenhuma notinha assim de rodapé merece? Será que... Né? Você vê ali, ó. Hacker junta elementos sobre papel de Bolsonaro em conspiração. Zambelli é internada. VCP do hospital e diz que hacker é mentiroso com tudo mais. Moro leva enquadrado de hacker na CPI vira meme. Bolsonaro diz que hacker fantasia na CPI que desconhece grampo. Plano de hacker relatar a CPI não provaria eventuais falhas, blá blá blá. Em 3 vídeos, as revelações do hacker sobre Bolsonaro. As falas sequer tiveram cobertura. Será que isso não é um sinal, não só, assim, não do hacker, mas do que a imprensa vem fazendo, do que a imprensa vem produzindo a narrativa? Sim, minimamente, não é questão de imparcialidade, é questão de cobertura mínima, porque tiveram algumas coisas bem relevantes que foram ditas. Você vê que entre essas perguntas não tem nenhum destaque sobre o que foi pontuado pela oposição. Aqui é a capa, quando você abre a Folha de São Paulo, né? O grande resumo. Nada que a oposição trouxe. Será que entre 7 notas, né, que tem a primeira, que é o título, e mais 6, será que entre essas 7 não deveria ter sequer uma do outro lado? Dos pontos que a oposição levantou, que eu acho que são relevantes, o Estadão pelo menos estava lá, né? Saiu umas notinhas do que a oposição disse. Esses são os questionamentos. Vamos continuar que tem muita coisa. Olha essa nota aqui. Nota não, vídeo. Fala da Madeleine Laxo, acima também de qualquer suspeita. Foi uma pessoa não. É a pessoa que junto ao Luciano Ayan, meu Deus do céu, né? Pintou, bordou, deu cambalhota, né, no que se tornou a CPMI das fake news. Ela deve ser muito orgulhosa. 2 de agosto deste ano. Delgatti já foi desmentido antes. Hacker da Vaza Jato é mitômano. O que é isso? É um cara que mente compulsivamente. Diante desse cenário, e eu quero trazer questionamentos, que eu acho que esses questionamentos ajudam a chegar a algum tipo de conclusão. O David Agap fala o seguinte, é engraçado, quando era o Hans River na CPI das fake news, fazendo acusações a uma jornalista, né, do consórcio, toda a classe correu para acusá-lo de mentiroso. Agora, quando a pessoa em questão é um criminoso, quanto mais condenado, mitômano, e as acusações são absurdas, fingem que tudo o que ele diz é válido. Tudo é válido. Não tem que ter um questionamento mínimo. O pessoal tinha uma coisa assim, ó. Eu tive uma agenda de 1h30 com o Bolsonaro.
Cara, é difícil crer, sabe? É coisa que você se questiona porque, gente, 1h30, uma reunião de 1h30, meu amigo, só se tu fosse o presidente da Câmara, o Lira, numa discussão aí pra destravar a agenda e negociar ministério. Isso é uma agenda de 1h30. 1h30 é demais, mas é demais da conta, sabe? É assim, são outras coisas que vão assim no disco que você ficava assim, não, mas beleza, beleza, segue o baile, segue o baile. Bolsonaro classifica depoimento de hacker como fantasia e nega o grampo, cara. Não teve. Essa história do grampo, ela surge inicialmente numa entrevista que, se não me engano, o hacker deu pra Amanda Audi. Eu acho que foi a Audi. Não foi Brasil Jornal. Não lembro qual foi o veículo. A gente trouxe no mês de fevereiro. E eu falei, isso aqui vai dar confusão. Em nenhum momento ele falava. Em nenhum momento ele citava o nome de Bolsonaro. Em nenhum momento. Agora apareceu. Engraçado, né? Isso porque tem áudio, tem... Em nenhum momento. Bacana. Hacker da Vaza Jato fica em silêncio ao ser questionado por parlamentares de oposição. Isso daqui não chama atenção também? Como é que você faz perguntas pro cara e o cara não responde? Só responde as perguntas da turma da esquerda. Começa o seu relato, né, quando a sessão abre, como a vida dele é difícil, como ele entrou para essa vida, etc, tudo mais. E eu acho que até o adjetivo hacker não dá para se encaixar muito bem no que ele faz, porque no máximo ele conheceu uma técnica de conseguir ter acesso a conversas no Telegram, tendo acesso aí ao dado celular, para se autenticar, utilizar ao mesmo tempo, mas algo além disso, para chamar de hacker, eu acho meio complicado. É um cara com conhecimento básico de TI. Ontem, inclusive, muita gente falou sobre isso. Tem gente falando, pô, o primeiro hacker que usa o Windows, nossa, o que está acontecendo? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse ponto, né? Só fica questionamento. A oposição faz perguntas e o hacker se cala. Mas quando a esquerda fala, aí, meu Deus, ele se vitimiza, ele responde tudo e mais um pouco. Aí uma pequena sequência de coisas para a gente se questionar. Autor da biografia de Lula destinou verba para hacker Walter Delgatti. Bolsonaristas usam campanha de Fernando Moraes, reconhecido escritor da esquerda, para associar depoimento de hacker ao PT. Né? Totalmente infundado. Advogado de hacker já postou foto com o livro de Lula e pediu dinheiro no Instagram. Mas também nada para ser questionado aqui. Aí o Flávio Bolsonaro também postou aqui esse vídeo. Vamos ouvir. O próprio hacker, ele é engraçado. Ele sempre, mas sempre usou a barbinha dele. Ele tava com a barbinha toda feita, rapaz. O cabelinho raspado, aquela caça. Já que tava com cara de doente. Você sentir pena, né? Ô, meu Deus, pobre coitado. Mas vamos ouvir. Tenho planos futuros, né? Planos são esses. Caso eu ganhe uma notoriedade positiva com tudo isso, que eu me candidate a deputado federal do meu estado. Que lindo. Você pensa em algum partido? Não tenho ainda um partido definido. Algum partido te chamou? Segundo o advogado, teve um partido, mas não me recordo qual agora. Mas era um partido de centro, não era nem de direita nem de esquerda. Mas atualmente, não sei no futuro. Se eu fosse me candidatar hoje, seria com o partido de esquerda. Se eu fosse me candidatar hoje, seria um partido de esquerda. Beleza, né? Nada estranho por aqui. Ah, eu esqueci. Também tem esta fala. Ô, Walter, não sou eu que estou perguntando aqui, viu? Chegou aqui um superchat perguntando: pergunte ao Delgatti se ele vota no Lula. O voto é secreto, pessoal, mas daí, ó, só tô colocando. Agora, peço você. O Walter de hoje, sem dúvidas, vota no Lula, e não só vota, como eu peço que vote no Lula. Faço campanha para ele, o que for preciso, o Walter de hoje. Por quê? Porque de toda a experiência, eu vi o que aconteceu, então. O Walter de hoje, sem dúvida alguma, aperta 13. Excelente. Isso aí. O de hoje vota 13. 13 e confirma. 13 e confirma. Assessoria do PT
assessorando o advogado petista do hacker do PT. Um tweet escrito pelo Flávio Bolsonaro. Muita gente questionou, né? Porque um assessor da esquerda estava conversando com o advogado do hacker. Meio estranho, né? Muito estranho, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Temos que acreditar em tudo que foi dito. Temos que acreditar em tudo que foi dito, sem questionar. Todas as afirmações são a mais pura verdade, mesmo sem um hacker tendo apresentado até então nenhum registro. Ele pode apresentar hoje? Claro que pode. Mas essa soma de informações, elas não deveriam levar a imprensa a, no mínimo, mas no mínimo, falar, pô, o hacker fez afirmações aí muito contundentes, mas é preciso lembrar que ele tem um histórico meio complicado, que ele tem uma certa aproximação à esquerda, ao PT, é um cara simpático ao Lula. Não tinha que ter essa pequena ressalva, o que não aconteceu por parte da imprensa. Mas vamos continuar, porque o importante é a narrativa. O importante é a narrativa! Ontem, ao longo da CPI, em todo momento se questionava, mas como o presidente da República aceitou conversar com este cara? Não podia mais de jeito nenhum. Aí quem fala isso é a turma da esquerda. A mesma turma da esquerda que diz que não pode dialogar, é impossível. Não dá. Jamais manter qualquer tipo de diálogo, qualquer questionamento. Como assim? É a turma que chamava ele para fazer live. E, em 2021, o PL 372, de autoria do Renan Calheiros, queria anistiar os hackers da Vaza Jato, incluindo aí o Walter Delgatti, né, o vermelho, pelo que diz na justificativa. É triste constatar que o aperfeiçoamento das instituições brasileiras é credor da ação de hackers. A turma que trata o cara como herói não pode dialogar com ele, pode nem recebê-lo. Manuela Dávila passou 9 dias conversando com ele no passado, 2019, e nem por isso, porque na época ele ia revelar, né? Grandes revelações que iriam ajudar a esquerda. Então assim, não tem coerência. Um lado pode fazer, aprontar, etc, tudo mais. Se o outro... Já é crime. Já se tornou... Você não pode nem conversar que já é crime. Gente, é sério. Eu não tô aqui em nenhum momento falando assim que tudo que ele falou é mentira, nem nada. Eu tô tentando trazer algumas ressalvas. E eu tô muito mais preocupado com o que a imprensa vem reportando, vem falando, vem dizendo, do que muitas outras coisas. Porque eu fico me perguntando, cara, o que realmente vem sendo veiculado, que é a mais pura verdade e absoluta, desde o início do primeiro caso. Não, vamos pegar assim, de semana passada. Semana passada. Questão lá do relógio. Você pega a maior emissora do Brasil, a Globo. A Daniela Lima começa o dia fazendo acusações tão malucas que ela mesma, horas depois, desfaz. Porque até no meio do percurso deve ser uma nota do Globo, meio que refutando a própria Daniela Lima. Então assim, onde é que a imprensa quer chegar com isso? Ao longo da CPI ontem, toda a fala de um deputado da esquerda não parecia que estava combinado. Se encerrava falando que não restavam mais nenhuma dúvida, nenhum questionamento, que o Bolsonaro tem que ser preso, tem que estar preso da cadeia. A besta enjaulada. Aí olha isso daqui mais uma vez, e também sai na Globo News. Isso daqui não parece que quer brincar com a sua inteligência? Igual a Elisiane Gama, quando disse que as joias foram vendidas para ajudar no financiamento dos atos golpistas. E isso aqui acho que abusa da inteligência. Defesa de hacker, desiste de delação, e quer incluir agora o Delgatti em programa de proteção a testemunhas. Meu Deus! Coitadinho dele, vai fazer o quê? Bolsonaro? Bolsonaro vai pegá-lo no corredor? É isso? A estratégia de defesa do hacker é a liberdade com segurança. Uma fonte disse ao blog que Delgatti já teria falado tudo à Polícia Federal. Será que ele falou tudo mesmo para a Polícia Federal? Será? Informações do Boca de Latrina, né? O jornal da Globo News, que a música entrou no escova o dente. Aí você vê, né? Será que ele falou tudo para a Polícia Federal? Meu Deus! Polícia Federal vê contradição em declarações de hacker e convoca novo depoimento.
Novo depoimento. Falou tudo. Novo depoimento. Falou tudo. Novo depoimento. Aí. Qual é Globo? Qual é Globo? Vale tudo, né? Mas contra Bolsonaro. Ao ouvir as declarações de Walter Delgatti na CPI do dia 8, os investigadores da Polícia Federal requisitaram o novo depoimento do hacker para esta sexta. A coluna apurou que os policiais federais avaliaram que há contradições em parte do que ele afirmou no Congresso e o que tinha declarado a Polícia Federal ontem. Você tá entendendo por que eu não tô entrando em todas as falas do que o hacker falou? Porque assim, como é que eu vou levar a imprensa a sério? Como é que eu vou levar a imprensa a sério? Se esse país quer chegar em algum lugar, a gente tem que ter, no mínimo, um pouco de honestidade, sinceridade, né? Na hora de tentar descrever os fatos. Mas não. Se não tem aqui uma coisa acontecendo de forma, né, bem direcionadinha, eu não sei o que é. Delgatti, o Assef e já a família Cid implodem Bolsonaro e as bases do bolsonarismo. Mas por que vai implodir as bases do bolsonarismo? Porque o bolsonarismo que eles chamam é a direita, são os conservadores. Pessoas que se preocupam com valores, né, os costumes, tradição, a moral. É um texto da Eliane Cantanhede que se orgulha de manter linha direta com Lula. Foi a jornalista que a própria esquerda relatou que recebeu a mensagem do Lula para desmentir o Jorge Pontual ao vivo na Globo News. Aí, olha esse texto. Isso aqui para vocês é jornalismo? Isso aqui é uma descrição de um fato? Ó, não bastasse, Bolsonaro foi aliado da pandemia, destruiu as políticas sociais. Como assim ele destruiu? O que foi que ele destruiu? Porque, gente, olha só, política social, pra valer, né, que realmente faz diferença. Não é dar de presente uma tintura azul, pra você pintar o cabelo de azul. Isso não é política social. Mas eu acho que um auxílio de R$600, eu acho que isso é uma baita ajuda, irmão. Baita ajuda. Eu acho que um Vale Gás, nossa, mas ajuda demais. Meu Deus do céu. Eu acho que um programa robusto, né, um marco regulatório para trazer esgoto, nossa, eu acho que isso é uma baita política social. Eu acho que você bancarizar a população, né, tornar a população acesso a bancos, e você vê que no governo foi assim implementado, né, o Pix para valer, você vê como facilitou o ambiente de negócio. Acho que isso também é uma baita política social. Mas não, ele destruiu jornalismo. Arrasou saúde, educação, cultura, política externa e meio ambiente. A casa caiu. Jornalismo. Se a organização criminosa, segundo a PF, já tiro dela da reta, né, Eliane? Já tiro. Foi a PF que disse. Funcionava no Planalto, os encontros do chefe com os executores eram na residência oficial da presidência, onde Bolsonaro dava ordens ao tenente-coronel da Altiva Cid, recebia Delgatti, o Assef, Zambelli, Marcos Duval, o condenado Daniel Silveira e ó, Fabrício Queiroz também andou por lá. Desenterrou o Queiroz. O que é que tem a ver? Você tá entendendo que isso daqui... Gente, olha só. É o ódio espumando pela boca. Mas tem gente que acha que não. Não, é jornalismo profissional. Essa turma que quer, né, que as Big Techs deu dinheirinho por jornalismo profissional. Mas beleza. Vai juntando aí. Vocês vão entender onde eu quero chegar. A gente vai ter que ouvir até o final. Hoje, o Brasil vai parar. Capa da Veja. Eu nem sei o que vai ter no dia de hoje. Hoje é sexta-feira, né? Aquele dia que não decepciona. Dia de muita confusão. Esse vídeo tá sendo... Nesse momento é 5h39 da manhã. Acho que se eu abrir o Twitter, né? A Polícia Federal normalmente trabalha a partir das 6. Então, quem sabe até o final do vídeo aparece alguma coisa... Muito pânico no parque aqui, mas até agora nada. Independente disso, 7h30 da noite ontem, temos aqui a capa da Veja. A confissão. Tá. Mauro Cid vai admitir à justiça que vendeu joias nos Estados Unidos, transferiu clandestinamente o dinheiro obtido com o negócio para o Brasil e o entregou em espécie a Jair Bolsonaro. Tudo sob as ordens do ex-presidente. Beleza. Beleza, né?
Essa é a capa. A gente vai entrar e dar uma olhada nessa matéria. Isso foi 7h30 da noite. O Jornal Nacional normalmente começa o quê? Umas 8, 8h30? Eu não sei o horário mais que começa. Mas deu tempo de entrar. William Bonner depois desaparece, vem logo a capa, a zona da Veja, o zoom assim, ó. O Brasil vê. Tabata Amaral já tá batendo palma, compartilha, meteu até a sirene. Atenção! Mauro Cid vai admitir que vendeu joias a mando de Bolsonaro e entregou dinheiro para o ex-presidente segundo seu advogado. Mas eu não vi, pelo menos, nem um único comentário sobre as informações, as novas informações, no que dizem respeito ao Gonçalves Dias. Vocês viram isso? Será que as informações sobre o Gonçalves Dias também não são importantes? O objetivo da Globo é entender o ocorrido no dia 8? O objetivo da Globo é destruir Bolsonaro? Beleza. Esse daqui é um vídeo. Eu podia mandar para vocês, mas não vou mandar. Quem quiser estudar o trabalho, pode abrir o Twitter da Natuza Neri e ver. Aqui eu não procurei não, gente, o momento que ela tá sorrindo. Eu não procurei. Ela não consegue fechar os dentes. O dente de cavalo, ela não consegue fechar. Esse é o nível que tava ontem. Aí filma ela, depois ela filma Boca de Latrina, depois ela filma Paulino, depois ela filma a Mira Leitão, que tá também toda pimpona, com um sorriso no rosto, entrando no ar com novidades sobre o caso Cid. Totalmente imparcial. Totalmente. Aí tá lá, né? Eles entraram no ar. Hoje é um dos piores dias da vida de Jair Bolsonaro, porque as evidências se multiplicaram e se agravaram a tal ponto que não dá mais para dizer que o cerco está fechando. O cerco fechou de vez. Eu acho que é o momento das autoridades se preocuparem com a possibilidade de fuga de Bolsonaro do país. Vem cá, o que foi que Bolsonaro fez? Na real, o que foi que Bolsonaro fez até o momento? Ele devolveu um relógio. O que mais ele fez? Ele recebeu o Delgatti ano passado, conversou, a Zambelli levou lá. O que mais? Aí conversou. Não, porque não tinha um grampo. Tinha mesmo esse grampo. De onde que viu? Não, ele falou que Bolsonaro disse. Tá, mas e esse registro aí? Alguém dá pra confirmar que tem esse grampo? Não, mas tem certeza que tem um grampo? Porque, rapaz, eu acho que se tivesse esse grampo, não é possível. Olha só, conhecendo o entorno de Bolsonaro, e tudo vaza. Tudo vaza. Rapaz, se tivesse algo assim, o Brasil já tava sabendo. Ou já tava todo mundo preso. Eu não consigo lembrar de uma única coisa que foi discutido a nível de governo federal, né, ali no entorno da presidência da República, que não vazou para a imprensa. Eu desconheço. Assim, dessa vez eu tenho que premiar Bolsonaro. Passou 4 anos para uma coisa não se tornar pública. Uma estratégia. Assim, tudo vazava, menos o grampo. Tá, e o que mais? Não, ele falou que a turma pensou em pegar ele pra mostrar lá, né, uns problemas. Pô, não pode mostrar os problemas? Não pode mostrar. Ah, tá, então esse é o problema. Ele ia mostrar os problemas, tá? E não pode, né? Tá bom. E por isso aí, tem que fazer o quê? Botar a pessoa na cadeia. Ou melhor, tem que reter o passaporte, né? Porque ele vai fugir. É narrativa. Veja, assim, quem não acompanha a política diariamente, eu fico me perguntando o que tá passando na cabeça. Na cabeça do cara, Bolsonaro é o pior ser humano do mundo. Você liga a Globo por 5 minutos, meu Deus do céu, mas beleza. Aí pra você ver como a originalidade, né? Veja 2016 e a Veja 2023. A ruína do PT. Aí agora, né? Confusão que faltava, né? A estatuazinha desmoronando. Tudo bem, nada estranho por aqui. Vamos dar uma olhada na reportagem. Todos os veículos que citaram a Veja
só falaram da confissão. Que vai... Eita, agora vai entregar Bolsonaro. Eu vou tirar essa reportagem de ordem, porque eu vou trazer depois algumas notícias. Eu quero mostrar uma informação que está presente na reportagem da Veja, que fala o seguinte. Abstrai, né, o que a jornalista está falando, presta atenção no ponto central da ideia. Para embaralhar a percepção do eleitorado sobre o escândalo, apoiadores do ex-mandatário foram aconselhados a divulgar uma regulamentação do governo Michel Temer. Gente, vocês realmente acham que existe uma ordem? Não, tem aqui um núcleo do poder, né, que falaram, olha, gente, olha só, tudo vaza, busca e apreensão, a polícia achou não sei quantos 17 mil e-mails, mas até agora não se achou a porcaria do e-mail, a porcaria do grupo do WhatsApp, a lista de transmissão onde vão as ordens para os operadores. De onde vem? Ninguém sabe ainda. Este é o maior segredo da República. De onde vêm as ordens? Mas vamos continuar. A imprensa não mente, não aumenta. A gente tem que comprar tudo do jeito que tá. Bolsonaro é um vagabundo, ladrão, gênio, o pior que existe. E se você discorda, você é um maluco. Não, porque são as ordens. Então foi mandado. Mandaram divulgar a regulamentação do tempo. Beleza. Mas e aí? E essa regulamentação diz o quê, então? Mandaram. Tá, vamos deixar pra lá. O que é que diz? Não. Regulamentação do Michel Temer, segundo a qual joias recebidas no exercício do cargo podem ser incorporadas aos bens pessoais ao final do mandato. Ah, tá. A regra já foi revogada, mas a existência da antiga norma serve para semear a ideia de que mesmo governos pouco simpáticos ao bolsonarismo consideraram artigos de luxo como itens personalíssimos e, portanto, passíveis de serem cadastrados como patrimônio privado pelo governo que deixa o poder. Ah, tá, né? Ah, então existia, né, essa portaria do Temer. Pô, bacana. E aí vai ser apresentado isso. Se acolhida, a linha de argumentação poderia tirar Bolsonaro da esfera penal e circunscrevê-la em uma ação de improbidade ilícito que não prevê pena de prisão ou em um crime menor como o de peculato culposo. Ah, tá. Então não é crime, né? Tá bom. Entendi. Não, tá. Caracterizado pela situação em que um agente público se apropria de um bem em razão do cargo, o peculato poderia ser reduzido a pó se os investigados provassem que não sabiam que estavam cometendo o crime e se reparassem completamente o dano. Eles repararam, não foi? E nos diálogos que a própria imprensa divulgou, trocando a mensagem, né? Se não me engano, o Câmara com o Cid, falando, é personalíssimo, não tem problema não. Então, parecia que realmente eles achavam que não tinha problema. Ah, tá bom. Foi por isso que a operação de recompra das joias foi colocada em pé, aliada à ideia de que não haveria lei que define o que pode ou o que não pode ser incorporado ao patrimônio particular de um ex-presidente. A tese poderia limpar a barra de Bolsonaro. Ah, tá. Isso está na matéria da Veja. Isso não foi divulgado pela imprensa sobre essa possibilidade. Não foi divulgado pela imprensa, né? Essa questão da portaria existente. Aí você pode estar até no campo, não, mas é um absurdo. Não, era para Bolsonaro ter deixado lá o relógio na presidente da República, sei lá, no acervo, escambau a 4, aí se vendesse tinha que doar para... Cara, não, beleza. Mas vem cá, é crime. Ele devolveu ou não devolveu? Será que ele fez de caso pensado? 30 anos de vida pública, aí agora, né? Aí vai vender o relógio. Agora, depois de tudo que aconteceu. Tá bom. Aí eu falei que eu queria tirar a matéria de ordem. No início da matéria, e vocês vão entender por que eu tirei ela de ordem, fala lá da história da confissão. Da confissão, da advogada, etc. Tudo mais. Dá uma olhada nisso daqui. E vamos olhar algumas matérias em sequência. A confissão de Cid, confirmada à Veja pelo criminalista César Bittencourt, seu advogado, obviamente põe essa versão em xeque. Pelos detalhes que ele pretende contar, ficará evidente que o presidente sabia sim que, se não de todos, né, ao menos de alguns procedimentos, mas alguns. Quais? Procedimentos adotados eram totalmente irregulares, outros criminosos mesmo. Questão do dinheiro, por exemplo, a venda dos relógios de luxo, cadê? Se dirá a justiça que negociou as mercadorias por ordem do chefe. Olha só. Olha agora. Resolve lá.
teria dito Bolsonaro numa determinação que incluía ainda trazer para o Brasil o dinheiro amealhado. Resolve lá é um negócio complicado, né? Assim, o que é resolve lá? Seria bacana se a matéria trouxesse o diálogo como um todo. O que o Cid falou e o que Bolsonaro... Assim, resolve lá... Resolve lá significa o quê? O que significa... Sério mesmo, o que significa resolve lá? Não é um negocinho igual, né? É tipo assim, dá um jeito aí. Dá um jeito no quê? Então seria interessante tentar trazer esse contexto. Mas tá dando como certo que Bolsonaro é o maior vilão do mundo. Mas grava isso, vocês vão entender. Aí depois tá ali o advogado, ó. A relação de subordinação na iniciativa privada é uma coisa. O funcionário pode cumprir ou não. No funcionalismo público é diferente. E se tratando de um militar, essa subordinação é muito maior. Diz o advogado. Preste atenção. Vamos ver o que o Bolsonaro disse. E a gente vai voltar para falar dessa questão de subordinação que tem que cumprir. Túlio Amâncio. Falei com o Bolsonaro, logo depois que foi publicada a reportagem da Veja. Ele não me respondeu por mensagem, resolveu me ligar e autorizou colocar a conversa em on. Bolsonaro disse que Cid está preso há muito tempo e, por isso, é capaz de falar qualquer coisa para sair da cadeia. Afirmou que não recebeu nenhum valor em espécie de Cid e que não pediu para que os bens fossem vendidos. Disse ainda que não falou com Cid pai depois da operação de sexta passada, pois acabaria sendo acusado de interferência. Finalizou dizendo que essa estratégia do novo advogado do Cid é kamikaze. Ele resolve lá. O que é que se resolve? Eu tô falando, tem que trazer um contexto. Mas vamos voltar para essa questão de ordens, né? Vamos voltar. Vamos voltar anteontem. Alguém determinou. Ele é só assessor. Diz novo advogado do Cid sobre acusações contra ex-ajudante de Bolsonaro. Isso foi anteontem. Também anteontem, nota da Veja. Assessor cumpre ordens do chefe. Isso já tinha até tá sendo divulgado. Ele é um militar, mas é assessor. Assessor cumpre ordens do chefe. O assessor militar com muito mais razão. O civil pode até se desviar, mas o militar tem tempo, formação, essa obediência hierárquica. Então, alguém mandou, alguém determinou, ele é só um assessor, assessor cumpre ordens, cumpre determinação. Disse Bittencourt há pouco na Globo News. Entrevistando na Globo, nada estranho. Calma. Aí vocês vão me falar se eu pego no pé, se eu sou coisa, ou se eu não estou querendo, eu não estou querendo dar o braço a torcer. Ou se tem algum motivo de ficar assim, não, eu quero um pouco mais de informação. Olha agora. Ontem, 5h53 da tarde, Polícia Federal quer Bolsonaro, não Cid. A chance dela só é zero. Diz novo advogado. Advogado quer Bolsonaro. O Cid não, o Cid tá de boa. A polícia quer Bolsonaro. Em uma postura diferente da adotada na véspera, quando afirmou que Cid era um cumpridor de ordens, o advogado passou a dizer nesta quinta que Cid, olha, por ser um assessor competente e preparado, realizava ações em favor de Bolsonaro sem necessariamente ter sido convocado para a missão. Peraí. Bolsonaro pediu ou não pediu? Agora, você tá entendendo? O cara fala uma coisa, depois o mesmo cara fala outra, aí eu não sei o que acreditar. O cara diz, não, tem que ter uma ordem. Depois o mesmo cara diz, não, é porque o Cid é prestativo. O Cid fazia coisa sem ninguém pedir. Meu irmão, vamos se decidir, né? Inclusive, deixa eu ver se eu coloquei. Eu jurava que tava aqui. Ah, rapaz, não tá aqui. Deixa eu ver se não tá aqui nessas notas aqui meio perdida da coisa. Cadê? Não. Putz, ficou faltando um print. Nessa matéria, na Veja, tá falando. Eu acho que essa é a matéria da Veja. Se não, foi outra. Que... Ô, senhor. A ideia de usar a conta do pai do Cid partiu dele. Não partiu de Bolsonaro, não, né? Ele teve uma baita ideia sozinho.
Parabéns aí pros envolvidos. Aí você vê isso daqui, né? Bolsonaro... O Cid é prestativo, né? Nem sempre Bolsonaro pedia, mas aguenta aí. Aí a Sarita postou aqui uma coisa que eu acho que é bem intrigante. A advogada lulista, né, soltou à imprensa que seu cliente está pronto para colocar a culpa em Bolsonaro. Olha esses comentários do advogado. Ontem ele, Bolsonaro, editou um decreto concedendo a graça, cometendo um crime de responsabilidade que afronta o poder judiciário. Mas não haverá pedido de impeachment se entrou segura. Rapaz, meu Deus. E o mesmo advogado Cid fala assim, ó, depois de defender em artigo no Conjur que o pedido de prisão preventiva do Lula foi assodada, intempestiva e ilegal, Bittencourt afirmou que Lula foi condenado sem provas no caso do triplex. Bom, está aí. Aí dá toda essa confusão, mas vamos continuar. Temos que ir até o fim para entender o processo final. Exclusivo. PGR denuncia e pede prisão do atual comandante da PM do Distrito Federal e mais 6 oficiais da cúpula pelo dia 8. Quem tá no meio? O Klepter. Aquele que o Naime falou que deveria ser o responsável do dia, né? O Naime tava folgando, resolveu trabalhar, se deu mal. Tá aí, também no meio dos indiciados. O Klepter foi promovido, né? Pelo Ricardo Capelli. Isso aqui não passou na Globo. Assim também como não passou do Gonçalves Dias. Ontem, antes do pregão fechar, Ibovespa hoje, índice caminha para a 13ª queda seguida, mesmo com o avanço da Vale. Mesmo, né? Que puxa com força. E fechou o dia com mais uma queda, 13ª seguida, a maior sequência de quedas da sua história. Olha para o Brasil real. Olha o que está acontecendo. Gente, quando se fala em Petrobras e o valor de mercado, quanto a Petrobras já perdeu de valor de mercado? Quantas estatais estão deixando de ganhar? Né, que deveriam estar ganhando. A gente falou ontem. BNDES, 45% também de lucro. Isso tem um impacto na economia. E, na boa, Bolsonaro, né? O relógio. Devolveu. Mas se não tivesse devolvido 60 mil dólares, 300 mil reais, 3 mil reais. Então, assim, eu entendo. Vocês odeiam Bolsonaro. Mas eu volto àquele ponto. Cadê a... Não é ser imparcial. Você pode odiar Bolsonaro, mas não tem cobertura dos outros assuntos do Brasil real. A Eliane Cantanhede acusa Bolsonaro de destruir as políticas públicas. E o que a Lula está fazendo? O novo PAC. Qual a política pública? Transição energética. Isso é política pública? Isso é política pública? Aí que vamos entrar no ponto, onde eu acho que as coisas vão conectar. Tivemos um apagão essa semana. Leonardo Coutinho tem uma coisa que eu não tenho para fazer isso daqui, que é tempo, jornada, experiência. Acompanhou muita coisa no passado. E como você acompanha muita coisa, você tem uma bagagem. Eu vejo que hoje um dos principais pontos na hora de você trazer informação é a bagagem. Você vai acumulando, você vai memorizando nomes, você vai acompanhando eventos, você vai começando a enxergando alguns padrões. E aí você consegue mostrar para as pessoas, olha essa coisa por este ângulo. E ele coloca aqui, né? Apagão desta semana colocou sob holofotes a privatização da Eletrobras. A Janja fez uma relação de causa e efeito entre a vida da empresa e pane que levou à lona o Sistema Elétrico Nacional por algumas horas. A manifestação da Janja soou como berrante. Os aliados vieram atrás com a mesma teoria de que a privatização, feita em 2022, estava na origem da falha. Teve apagão porque privatizou? Uma falsificação da realidade, mas que não deixa de ser compreensível. Sentem saudades de quando a Eletrobras era 100% estatal. Ali tem uma postagem que é do Boulos, do Randolph, da Glaze, e a outra é uma matéria do Globo falando do Mercadante. Todos com a mesma narrativa. Li muitas histórias que explicam como a Eletrobras era usada para pagar a conta de ações que passavam longe da boa gestão e do zelo para com o bem público e o povo brasileiro. Vamos a 2011.
quando Hugo Chávez visitou a recém-empossada Dilma. Tema central: Mercosul. Chávez estava furioso com o Congresso paraguaio, que era contra a Venezuela no bloco. A Dilma tinha solução. Qual era? Apresentou um decreto reajustando 200% a tarifa paga pelo Brasil pela aquisição de energia excedente de Itaipu. E qual a lógica? Gente, olha só, Dilma, enquanto presidente, estou apresentando um decreto para a gente pagar mais. Não é pagar menos, não é pagar mais. Por quê? Por quê? Por quê, né? Uma pergunta boa. Dilma resolveu conquistar o apoio do Congresso do Paraguai por meio de uma espécie de mensalão além das fronteiras. Ou seja, ela teve a ideia de pagar um passe livre bilionário para o camarada Chávez no Mercosul. Já contei a história em detalhes aqui. O Leonardo Coutinho está falando que a Dilma resolveu pagar 200% a mais para o Paraguai, para o Congresso ficar simpático à entrada do Hugo Chávez no Mercosul, né, junto com a Venezuela. Rapaz, vamos dar uma olhada, vamos relembrar e viver. Vamos aqui uns pequenos trechos. O Leonardo Coutinho colocou um trecho do seu livro. Tava lá, 2011, deu errado, não deu, né? A Dilma tava lá no Planalto, recebeu a visita do Hugo Chávez, falou, ó, não espera um minuto para dizer que o Hugo Chávez não precisava se preocupar. Lula veio embora, mas com ela tudo seguia igual. Para demonstrar o que dizia, a presidente brasileira afirmou que estava trabalhando pessoalmente para garantir a entrada da Venezuela no Mercosul. Trabalhar, no código de Dilma, significava comprar apoio do Congresso paraguaio para aprovar a entrada da Venezuela no bloco. Dilma disse a Chávez que um projeto de lei que ela havia enviado para o Senado brasileiro ajudaria a convencer os paraguaios a aprovar o ingresso da Venezuela no bloco. Para dar força aos venezuelanos, Dilma fez subir de 120 milhões para 360 milhões de dólares o custo de aquisição do excedente de energia. 240 milhões de dólares a mais. $1 milhão. Eita, o problema é Bolsonaro. Aguenta lá. Só que o plano da Dilma fracassou. Os senadores do Paraguai agradeceram um presente, mas, contrariando as intenções do presidente Fernando Lugo, rejeitaram um pedido de autorização de admissão da Venezuela no Mercosul. O argumento era que Chávez não cumpria os requisitos democráticos previstos para seu país fazer parte do bloco. A diplomacia paralela dos bolivarianos seguiu trabalhando, nas sombras, à espera do momento certo para entrar em ação. O mundo dá voltas. Vamos atropelar o Paraguai. Isso os bolivarianos, tomando fora de São Paulo. Não demorou muito. Junho de 2012, o Senado paraguaio instaurou um processo de impeachment para julgar o Lugo pelo mau desempenho de suas funções. Pelas características da Constituição do Paraguai, tudo se passou em menos de 2 dias. O cordão de apoiadores de Lugo enviou para Assunção a sua tropa de chancelés. Estava no meio Antônio Patriota, que eu acho que foi nomeado pelo governo Lula por alguma coisa importante. Tudo bem. A ideia era tentar dissuadir os congressistas de afastar o aliado. O então chanceler da Venezuela, Nicolás Maduro, entrou em cena como o mais ativo dos defensores da manutenção do Lugo no poder. Não adiantou. O Lugo foi impeachmentado. Com a cassação de Lugo, a Dilma e Chávez partiram para o mais puro exercício da diplomacia das sombras. Uma biografia do ex-presidente do Uruguai, José Mujica, revelou os detalhes da ingerência da dupla. Eles não se vergaram diante da derrota política e do golpe fracassado que tentaram dar no Paraguai. Incluiu com a Argentina, Cristina Kirchner, Dilma pediu a expulsão do Paraguai do bloco econômico. A Argentina e o Brasil alegavam uma ruptura democrática. Foi golpe! Golpe! Temos que tirar o Paraguai do Mercosul porque foi golpe. Para convencê-lo, o Mujica, sem deixar rastros da operação, Dilma enviou um avião da Força Aérea Brasileira para recolher um emissário de Mujica, levá-lo ao Brasil. Diante do funcionário uruguaio, a presidente do Brasil apresentou, conforme o relato de Mujica, relatórios, fotografias e vídeos produzidos por espiões cubanos e venezuelanos para convencer o Uruguai de que o se passar em Assunção foi um golpe. Menos de uma semana depois, todos os presidentes do Mercosul votavam em uma cúpula na cidade argentina de Mendoza a suspensão do Paraguai. Essa foi a retaliação. Vocês não vão colocar a Venezuela? Vão ser retaliados. Vocês estão expulsos do Mercosul. O relato de Mujica está detalhado aqui. Não.
Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, relator. Não é possível. Não é possível. Reinaldo Azevedo, 11 de maio de 2015. Livro de Mujica. Dilma valeu-se de espiões cubanos para convencê-lo a expulsar o Paraguai do Mercosul. Meu Deus do céu. Reinaldo Azevedo. Argentina e Brasil sustentaram que o processo significava uma ruptura democrática. Golpe. Apesar de ter ocorrido em conformidade com as leis paraguaias. No Brasil foi a mesma coisa e também chamou de golpe. Para punir o governo interino, os governos dos dois países decidiram expulsar o Paraguai do Mercosul. Aí relata o livro, né? O trecho abaixo, contido no livro, Uma Ovelha Negra no Poder, foi publicado no semanário Busqueda, do qual Danza, um dos autores da obra, é diretor de redação. Quando Lugo foi destituído pelo Senado paraguaio, e antes que se celebrasse a cúpula do Mercosul para resolver as sanções, uma das pessoas de maior confiança de Mujica recebeu uma chamada de Marco Aurélio Garcia. Top Garcia! Quem tem um pouco mais de tempo e conhece um pouquinho do Foro de São Paulo sabe quem é a peça. Na época, mão direita da Dilma. Dilma quer transmitir uma mensagem muito importante para o presidente Mujica, disse o Marco Aurélio Garcia, né? Mistura de português com espanhol. Não pode haver comunicação nem por telefone, nem por e-mail. É pessoalmente. Tem que vir aqui pessoalmente. Um encontro tão fugaz e repentino entre presidentes ia levantar suspeitas. Motivo pelo qual o governo brasileiro resolveu enviar um avião a Montevidéu para transportar o emissário de Mujica à residência da Dilma. E olha agora. Assim foi feito. Quando o uruguaio chegou, Dilma estava ali esperando no seu escritório. A conversa formal sobre questões gerais durou apenas poucos minutos. Não havia muito tempo. Urgência? Vamos ao que interessa. Interrompeu a Dilma. O emissário tomou a caderneta, começou a anotar que a presidente brasileira informava. Sem anotações, irmão. Disse ela e fez com que ele rasgasse o papel. Esta reunião nunca existiu. Nunca. Durante a conversa, Dilma mostrou a ele fotos, gravações, informes dos serviços de inteligência brasileiros, venezuelanos e cubanos que registravam como foi gestado um golpe de Estado contra Lugo por um grupo de mafiosos que, a partir da queda do presidente, assumiram o poder. O Brasil necessita que o Paraguai fique de fora do Mercosul para, dessa forma, acelerar as eleições do país. Isso aqui parece meio imperialismo, né? Interferência internacional na democracia interna, rapaz. Na semana seguinte, no início de julho de 2012, todos os presidentes do Mercosul votavam em uma cúpula na cidade argentina de Mendoza a suspensão do Paraguai. A Constituição Federal não deixa dúvidas. Em seu artigo 4º estão previstos os princípios da política internacional brasileira, entre eles a autodeterminação dos povos e a não intervenção. Esses valores são evocados como um mantra, inclusive para justificar a apatia do governo petista frente a violações de direitos humanos em Cuba, Venezuela. Não. Autodeterminação dos povos. Mas na hora de interferir no Paraguai, aí pode. Se a revelação feita pelo livro estiver correta, Dilma não se sentiu constrangida em usar informações levantadas pelos espiões desses países para intervir numa questão doméstica do Paraguai. Aí o Coutinho volta. No Senado, a então relatora do decreto, a Gleisi, justificou, para aumentar o pagamento para o Paraguai. 200% a mais. A população não sofrerá com ajuste, pois o custo adicional será coberto pelo Tesouro e não repassado às tarifas de energia. Como assim? O dinheiro do Tesouro brota em árvores? É a mesma narrativa da Shopee. O consumidor final não vai pagar mais nada. Quem vai pagar o imposto são as lojas. Olha só, não muda nada. Em 2011, o Senado Federal era diferente, bem diferente. O nível do debate mostra que o pessoal ainda não trabalhava para lacrar nas redes sociais. A cobertura aqui mostra o tamanho do descalabro que caiu na conta de quem? Da Eletrobras e do povo. Olha aqui a nota de forma rápida. A turma está discutindo. Os governistas queriam aumentar, o trocadinho. A Gleisi falava que era importante para consolidar o Mercosul. A oposição, por sua vez, argumentou que o aumento, que representa uma quantia total de 6 bilhões, é desnecessário representar um ato de generosidade do Brasil para com o Paraguai em nome de afinidades políticas entre os governos dos dois países. Além disso, o líder do PPS, Itamar Franco, apontou para a Caixa Preta de Itaipu que não teria sido revista por desinteresse do governo. Primeiro a falar durante o período de discussão do projeto, João Pedro, do PT, senador,
elogiou o parecer da Gleice. Fortalece o Mercosul. Salientando a importância do Rio Paraná, Inácio Arruda do PCdoB, também a favor. Humberto Costa, também a favor. Lembrou a necessidade de um preço justo, país vizinho. Roberto Requião falou que o Brasil deveria ficar atento às tentações imperialistas na relação com os países vizinhos. Já, na época, Aloysio Nunes se colocou contrário, disse que a revisão poderia ter sido vinculada a contrapartidas, pelo menos alguma contrapartida, como combater o crime. Jarbas Vasconcelos falou que a postura das autoridades paraguaias nas negociações foi marcada por arrogância, prepotência e autoritarismo. Mário Couto, senador pelo Pará, afirmou que nenhum senador tem condições de justificar o cidadão brasileiro que paga pesados impostos à razão de dar esse dinheirão ao Paraguai. Lúcia Vânia, de Goiás, alertou para o aumento do preço da energia elétrica e manifestou-se contrária ao projeto. A senadora enfatizou que o Brasil não deve nada ao Paraguai e recordou que já foram feitos reajustes de contrato em 83 e 2005. E o próximo seria este ano, em 2023. Por sua vez, Demóstenes, do Goiás, afirmou que o reajuste é fruto de um acordo de companheiros firmado entre Lula e o Lugo. Para ele, o Brasil não está em condições de esbanjar recursos que poderiam ser aplicados no território nacional. Ciro Miranda, na época senador por Goiás, afirmou que a revisão da tarifa é mais uma medida discutida a toque de caixa, cuja conta será paga pela sociedade brasileira. José Agripino, Rio Grande do Norte, afirmou que o seu voto contra a medida não foi contra o povo paraguaio, mas a favor do povo brasileiro. O senador comparou o IDH do Paraguai com o do Brasil. Paulo Bauer, Santa Catarina, disse que a aprovação da matéria é baseada em ideologia política, uma postura diplomática do Brasil de sempre se curvar, como ocorreu com a Bolívia, que se apossou da refinaria da Petrobras. Ou com a Venezuela, que até agora não investiu nenhum centavo na construção de Abreu e Lima. Já Randolfo Rodrigues lembrou que lá atrás teve aquele conflito do Paraguai, né? Batalha. O Brasil tem dívida histórica. Randolph, na época estava no PSOL. Decide Amaral, falou que é muito competitiva a tarifa, né? Tem que aumentar um pouquinho. Eduardo Suplicy falou que o Brasil tem superávit gigantesco. Pode aumentar. Vanessa Graziotin, do PCdoB, não tem outro caminho a não ser reajuste. Wagner Peru, também do PT. Olha esse tipo de ação. Isso daqui foi um prejuízo demais. De 200 bilhões de dólares anuais. Cristóvão Buarque falou que é melhor pagar mais do que gerar um sentimento de antipatia nos jovens paraguaios, né? E achar que o Brasil é uma nação imperialista que impõe sua força. Crivella também acha que tinha que ter um pouco mais de solidariedade. E outro do PSOL, meu Deus, falou que não cobra as dívidas sociais. E ainda falou mal de Belo Monte. Pessoal, né? Sempre ao lado das ONGs. E onde queremos chegar com isso? Estamos chegando lá. Foi assim que a Eletrobras e todos os brasileiros patrocinaram a entrada da Venezuela no Mercosul. Uma conta que vem sendo paga até hoje, 12 anos depois, e seguirá pesando no bolso de cada brasileiro. De cada brasileiro. Você viu a gringa comentar sobre joias ou hacker plantado? Não. E por que não? Porque não caio nas distrações que colocam no caminho do meu raciocínio. Aqui na minha cabana não tem Alexa e muito menos Alessandro Rufino Abramovai, né, que é da Open Society, ditando que eu devo prestar atenção. Gente, a turma tá aí gerando a maior confusão com base em acusações que até o presente momento sequer foram apresentados registros, documentos para dar robustez às falas. Enquanto isso, você olha para o Brasil e as discussões reais do Brasil, discussões profundas que vão piorar ou melhorar a vida da população, são deixadas de lado. Essa semana tivemos um apagão. É um momento para se discutir sobre energia, sobre governança, por que teve. Mas qual foi a reação? Não. Uma que abriu investigação para ver se não foi de propósito. A esquerda falando que foi a extrema-direita que fez esse tipo de movimentação. Quando você olha lá para trás, você vê, o que a turma fez na Eletrobras?
Estão criando assim, estão parando o Brasil por causa de um relógio que foi devolvido. Enquanto isso, olha o que foi feito na época da Eletrobras. Está sendo refeito hoje um plano de transição energética. Acho que eu falei 200 bi, né? Não, foi 200 milhões. Né? 2 milhões. O Coutinho colocou lá o aumento da época. Olha o Brasil real. Os problemas reais. E aí, para não deixar de falar da direita também, olha como falta hoje, por parte dos parlamentares, por parte dos líderes da direita também, cara, um conhecimento maior das coisas. E até tentar sair um pouco desse debate, né, de lacração o tempo todo, mas começar a apontar. O Haddad, ele não tem um plano econômico. O Haddad está sendo duramente criticado por causa do arcabouço fiscal, que já virou peça de ficção sem nem sair do papel. Não vai fechar a conta. A dívida pública tende a crescer de forma vertiginosa. Isso vai impactar nas contas públicas, vai aumentar o risco Brasil e, com consequência, tem a tendência de aumentar ainda mais as taxas de juros, que já estão impraticáveis. Essa conta não fecha. Isso desestimula a economia como um todo. Isso possivelmente vai levar a mais um aumento de impostos que vai acabar por empobrecer a sociedade ainda mais. Isso não está sendo discutido. Quando se fala de investimento, é investimento verde, é o PAC verde, é transição energética, é cidade sustentável, inteligente, é programa de trabalho com Biden em torno da Agenda 2030. Coisas vazias que não vão solucionar os problemas do Brasil, os problemas que a turma que não acompanha a política diariamente quer saber. Quem não acompanha a política diariamente, o cara quer saber assim, tá, e no meu bolso vai mudar quanto? São assuntos que dificilmente estão entrando na pauta. E muitas vezes, além de não falar de alguns assuntos importantes, vamos aqui olhar que está envolvido nessa confusão toda. Carla Zambelli. Será que essa confusão toda estaria acontecendo se não fosse a inteligência de Carla Zambelli? Assim como Carla Zambelli, não estou falando de parlamentares especificamente, mas a direita como um todo. Tem pessoas na direita que parece que não bate bem da cachola. Que segue numa linha que assim, galera, não. Sabe aquele, eu falo pra vocês, quando eu vejo alguém falando, nossa, lavou minha alma, eu falei, ih, rapaz, lá vem. Se alguém fez algum tipo de lavou tua alma, tá com algum problema ou no discurso ou na pessoa que tá ouvindo. E a direita, ela segue nesse ciclo, cara, e não é de hoje, é o tempo todo. Às vezes quando um ou outro tenta falar uma coisa, o outro fala, não, está tentando dividir a direita, etc. e tudo mais. E conforme o tempo vai passando, gente, independente de todo o absurdo, que normalmente, pô, não era para ter sido daquela forma, a turma de lá passa do ponto, a turma de lá às vezes não joga dentro das 4 linhas, beleza. Pô, mas a quantidade de coisa que foi feita ao longo desse tempo, a quantidade de amadorismo que foi feita. Então, assim, algum momento tem que botar a mão na cabeça também e começar a raciocinar, cara, o que é que tá acontecendo? O lado de lá é implacável. Tá mais do que óbvio. São implacáveis. E é por isso que não pode também ficar dando sorte ao azar. Como alguns, né, já aprontaram e muito. Mas, enfim, voltando aqui. Olhando de recente, semana passada, como a imprensa repercutiu os assuntos, como a imprensa está repercutindo os assuntos ao longo do dia de ontem, com o que eu mostrei para vocês, eu acho que se eu não tiver o direito de ficar me questionando o seguinte, cara, o que realmente está acontecendo no país? E tentar dar um enfoque, pelo menos eu, às questões que realmente são palpáveis e que eu acho que continuam sendo centrais ao Brasil, cara, assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Ficar batendo papo pra maluco? É o que eu tô vendo a imprensa tentando fazer. Bater papo pra maluco. A Elisiane Gama falando que a joias vai ser pra financiar o dia 8. Meu Deus do céu, nem o Ciro Nogueira, assim, ele podia não ter comentado, ele podia ter ficado calado. Não. Gente, olha o nível dos absurdos que estão sendo ditos e proferidos pelos políticos brasileiros. Assim, já passou de qualquer nível do absurdo. E quanto mais você tenta entender, mais perguntas estão aparecendo. Se eu tivesse que dar um diagnóstico, eu acho que vai ficar pior.
Não acho. A imprensa só tá aumentando. Tá dobrando a meta. A todo momento. A todo momento eles dobram a meta, dobram a meta, dobram a meta. Você dá 2, 3 gols, você lê 2 matérias de jornais diferentes, a coisa já cai por terra. Você fala, cara, qual é a verdade aqui? Eu acredito em quem? Na Folha ou na Globo? Eu acredito na Veja ou no Estadão? O que eu sei é, o Brasil tá sendo um prédio de país. A economia tá indo pro buraco. E esses assuntos que eu acho que vão impactar na vida de todo mundo, eles estão sendo deixados em segundo plano. Olha como foi a reforma tributária. A reforma tributária veio, a imprensa sentou em cima, tem que aprovar a todo custo, o Bolsonaro é um maluco, é isso, aquilo, outro. Aprovou. Menos de 6 horas após a aprovação, já estava lá, matéria do Estadão, cavalo de Troia. Ai, colocaram cavalo de Troia, tem um imposto, ai, que são produtos semi-elaborados. Pô, vocês não sabiam disso? Ah, não, o imposto do pecado pode ser um problema, pode encarecer o preço da energia. Não sabiam disso. É o mesmo padrão. Não se discute os problemas reais. É o tempo todo fazendo ativismo político. Ou a população quebra essa corrente e começa a focar, ou vai ficar ali, sendo tragado o tempo todo para cortinas de fumaça. E vocês querem fazer acreditar que a questão de Bolsonaro, o relógio, é mais importante que a economia do Brasil dar certo? Então eu tô maluco. Vou mandar os vídeos que eu dei play aqui, lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Se você gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E deixa eu só abrir aqui só o Twitter, né? Tá com 1h10 já. Vídeo longo. O pessoal esteve, né? 6h20 da manhã. Vamos ver se tem alguma treta aqui. O Bolsonaro publicou tem 4 minutos. Acho que a Polícia Federal não chegou lá ainda não, viu, Jair? Ué, agora o Twitter não quer abrir? Travou o Twitter no celular. Que onda é essa? Pronto, eu abri o Twitter agora abriu e não faz ficar... Travou meu Twitter, que viagem é essa? Acho que eu tô... Gente, deixa eu ver aqui o Twitter pelo navegador, mas acho que eu nem tô logado. Ou tô logado no celular? Tô logado. Deixa eu olhar aqui. Vamos ver se tem alguma notícia, só pra encerrar o vídeo com alguma tretosa. A internet aqui embaixo não pega muito bem. Bolsonaro tweetou tem 5 minutos. Twitter restringe isso. Estadão, a capa do Estadão, o hacker, depoimento de hacker amplia suspeitas de ação de Bolsonaro, etc, tudo mais. Até agora parece que o dia começou mais de boa, né? Não sei. 6h20 da manhã. Às vezes às 7 da manhã começa a sair as notícias, né? Polícia Federal rodando o Brasil. Mas é isso. Peço pra poder aquela compartilhada marota, né? E deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.